a página de São Paulo, eu vou criar lá a página, eu vou colocar algumas informações, então a gente vai relembrar um pouquinho aí do uso da imagem, do uso de tabelas, a gente vai fazer um review aí, né, do que nós vimos nas últimas semanas, tá ok? Então, aqui, olha, então repara que só tem um H1, tá, referente aí à página, tá ok? Eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? E vou colocar aqui o IMG, tá? Aqui no IMG eu vou colocar aí, tá, a imagem de São Paulo, tá? Simplesmente assim. Essa imagem 1, tá? Só para vocês verem, olha, é do estado aqui de São Paulo, tá? É uma imagem que eu recortei aí do Google Maps, tá? Então ele vai ficar dessa maneira. E aí, olha, só para nós vermos como está, olha lá, tá? A imagem ficou grande, né? Um tamanho bem grande aí, tá? O tamanho da imagem normal, olha, tá? Ele tem 1656 pixels. Então é uma imagem grande, tá? Repare que não coube todo na minha tela. Tá? E aí o que eu vou fazer? Olha, aqui na imagem eu tenho o parâmetro without, tá? Aqui no without eu vou colocar então um tamanho de 500 pixels, tá? Ele vai diminuir a largura e automaticamente ele diminui também a altura, tá? Ele diminui os dois, ok? Então olha lá, nossa imagem aqui vai ficar dessa maneira, tá? E aí eu vou colocar uma tabelinha, tá? Justamente para a gente relembrar um pouco do que nós vimos, tá? nas últimas aulas. Tá? Então eu venho aqui um P, tá? Eu quero trabalhar com tabela, então table, tá? Então tag table. Nós sabemos que a tabela ela tem um tr, tá? Que vai ser a nossa linha, e para cada linha ela vem dividido, tá, em células de dados, em colunas. Essas colunas são representadas por TD. Tá? Então, nesse caso eu vou colocar aqui, olha, a capital, tá, do estado, TD, São Paulo. Tá? Numa segunda linha eu vou colocar um TR, tá, outro TD, população. Tá? População aí, num outro TD, a população do estado de São Paulo é de 44 milhões de pessoas. Tá? Então, olha lá, o nosso exemplo aqui está dessa maneira. Tá? Só para mostrar a todos, olha. Lembrando que a tabela, por padrão, ela não vem com bordas. Se eu quero colocar bordas, eu preciso criar a regrinha CSS. Então até aqui, pessoal, olha. De novo, só acompanhem comigo, depois eu dou tempo para vocês copiarem, tá? O mais importante aqui é só vocês acompanharem. Então eu tenho lá tag table, tag td, a tag tr, tá? E aí, geralmente, quando aparece o th, tá? Eu vou colocar aqui então border, e aí o border, o style, tá? Eu vou colocar que essa borda é sólida. Eu vou colocar aqui a minha borda, ela tem uma espessura, tá, de 1 pixel, tá? Eu vou colocar que a minha borda, tá, o collapse dela, né, ela vem collapse. Então, olha lá como está a borda da nossa tabela, dessa maneira, bem simples, tá? E aí eu gosto muito do padding, né, de 5 pixels. O que ele faz, o padding, né? Ele dá um espaçamento aqui dentro, olha. Então, fica assim. Poderia mostrar aqui inúmeras informações, mas é só para mostrar para vocês alguns dados aí referente ao estado de São Paulo, tá bom? Um exemplo bem simples. E aí, olha, eu vou colocar o ponto principal para a nossa página. Aqui embaixo eu vou colocar mais um parágrafo, tá? E nesse parágrafo eu vou colocar aqui, tá, o nosso hiperlink. Então o nosso hiperlink ele vai vir com a tag A, né, e o href aqui eu vou colocar para onde que ele vai. Então quando eu clicar aqui em Sudeste, tá, ele vai aqui ir para Sudeste. Então a minha âncora fica com o nome voltar. Tá? Então olha só como estamos.
olha lá, tá? Eu tenho um hiperlink aqui, tá? Esse hiperlink, ele permite que eu, estando na página sp.html, tá? Eu possa clicar aqui e voltar para a página, tá? Da região sudeste, ok? Então, olha lá. Então, daqui, olha, repare que como eu já visitei a minha página da região sudeste, o meu link mudou de azul para purple, para roxo, tá? Se eu clicar e pressionar com o mouse, ele fica vermelho, tá joia? Então, olha lá. Então, na verdade, eu estou criando aqui um mecanismo bem simples que vai permitir que eu faça, tá? Aí a navegação no nosso site. Tá? Então esse aqui é o ponto importante aí da nossa aula de hoje, justamente aqui o uso do hiperlink. O uso do nosso hiperlink ele está dentro de um parágrafo. Tá? Então ele fica aqui visível e disponível para o meu usuário clicar. Esse texto voltar que aparece aqui, tá? Ele fica aí, né, como âncora para nós. Tá? Neste caso aqui, eu ainda vou fazer o seguinte, olha. Então repare que eu estou no meu arquivo da região sudeste, e aí o que eu vou fazer, olha. Eu vou colocar aqui uma tag UL, o que a tag UL ela faz? Ela cria uma lista, né, com marcadores. Então nesse caso eu vou colocar aqui, olha, São Paulo, eu vou colocar um LI para Minas Gerais, eu vou colocar um LI para o Rio de Janeiro, e mais um LI para Espírito Santo. Tá? Então, os estados da região sudeste. Tá? Então, qual que é a intenção aqui? Quando eu clicar aqui no voltar, eu vou voltar para essa outra página, e a partir dessa página, eu vou criar aí um mecanismo que eu possa ir para a página de São Paulo, ver aí uma imagem das cidades de São Paulo, nem que seja, né, no mapa, tá? E aí depois eu volto para cá. Vou para o Rio de Janeiro, vejo uma imagem do Rio de Janeiro e volto para cá. Tá? Então essa é a intenção. Neste caso aqui, olha, repare que dentro do LI, tá ok? O que nós fizemos aqui? Olha, eu vou usar a tag A, tá? Nesse caso, essa tag A, ela abre, né, aqui e fecha depois de São Paulo. Tá? Então São Paulo é a âncora. E aí o meu arquivo sp.html é o meu arquivo de destino. Tá? Então ele fica dessa maneira. Tá ok? Então olha lá, quando eu dou um atualizar, reparem que eu tenho um hiperlink aqui na cidade de São Paulo. Se eu clico, eu venho para a cidade, eu venho para esse site, para essa página. Se eu volto para cá. Tá? Vou fazer a mesma coisa com o Rio de Janeiro. Então, olha lá, tenho aqui um A, tá? A, e aí eu tenho um rj.html, e aí esse outro A, ele vem depois, tá? Ele fica assim. Olha lá. Então repare que a ideia da cor, tá? A cor aqui, ela está fazendo com que eu tenha essa visualização que a página de São Paulo já foi visitada, enquanto a página do Rio de Janeiro ainda não foi. A partir do momento que eu clico aqui em Rio de Janeiro, eu vou para a página do Rio de Janeiro. Tá? E se eu clico aqui em voltar, eu volto para Sudeste. Tá? Esse voltar aqui, desculpa, né, porque ele é um voltar do navegador. Tá? E aí quando eu clico aqui eu volto para essa página e o meu ícone muda de cor. Tá? Então é importante mencionar isso aqui, tá bom? Bom pessoal, da mesma maneira, olha, que eu fiz para a página de São Paulo, tá? Olha lá, eu deixei as minhas regras CSS aqui, então eu já vou dar um Ctrl C, tá? Nessa parte, porque aí eu vou fazer isso para o Rio de Janeiro, tá? Como é igual, eu vou dar um Ctrl V, tá? E já vai ficar assim. E aí eu vou continuando. Olha, eu tenho aqui um P, IMG, tá? Rio de Janeiro, tá? Ponto .png. Aqui eu vou colocar 500 pixels, né?
mas é without, tá bom? Vai ficar assim, então olha lá, vamos clicar na imagem do Rio de Janeiro, olha só então como eu tenho, tá? Fica dessa maneira. Eu tenho aqui um P, tá? Dentro desse P eu vou ter a minha tabela, tá? Então eu tenho aqui, olha, table, tá? Dentro aqui do table eu tenho um tr, tá? Dentro aqui eu tenho um td. Tá? Para ganhar tempo, um Ctrl C, Ctrl V, estamos assim. A capital do estado é Rio de Janeiro, mesmo nome, e a população, eu vou chutar a população do estado, não sei de cabeça, tá? Então eu vou chutar em 30 milhões de habitantes, tá bom? Olha lá, deixando simplesmente assim, vamos ver como é que está. Então olha lá, tenho aqui a minha tabela, tá? E aí, por fim, eu tenho, no último parágrafo, tá? Eu tenho o meu voltar. Então, o voltar, ele volta para qual página? Ele volta para a página da região sudeste. Dentro aqui, eu vou colocar o texto voltar. Tá? O texto voltar aqui, o que ele faz? Né? Ele volta para a minha página da região sudeste. Então, neste caso aqui, olha, vamos ver aqui, voltei para a página do Sudeste. Então, quando eu clico aqui, pessoal, olha, o importante, então, né, eu criei um site onde eu posso navegar entre as páginas. Eu posso vir aqui e ver a página referente a São Paulo, posso voltar. Posso vir aqui, ver a página do Rio de Janeiro, ver as informações todas e voltar. Tá? Posso fazer isso para Minas Gerais, Espírito Santo, tá? E tudo mais. Tá, ok? Então essa é a intenção do hiperlink. Eu crio um site e crio, na verdade, um mecanismo que me permite navegar entre páginas ou mesmo, né, sites, tá, do meu site. Tá? Então aqui, olha, estou navegando em páginas do meu site. Só para encerrar, eu vou colocar aqui, olha, um P, tá? E vou colocar assim, olha, para maiores informações, tá? Vou colocar um A, tá? Então quer dizer, eu vou ter um site que eu vou colocar aqui, vou deixar só com hashtag, clique aqui, e aí eu vou continuar para, né, visitar o site do IBGE, tá? Então esse hashtag, tá, ele está substituindo o endereço, porque eu ainda vou pegar o endereço para colocar aqui. Né, eu vou confirmar aí o endereço, deve ser IBGE, né, .org.br, .gov.br, vamos confirmar daqui a pouco. Mas só para mostrar para vocês como que fica, olha, quando eu mando atualizar, olha lá, para maiores informações, clique aqui para visitar o site do IBGE. Então repare que dentro da frase eu coloquei a âncora somente numa palavra ou em algumas palavras, eu não quis colocar em tudo. Só para nós finalizarmos, eu vou procurar aqui, né, o site do IBGE. Tá? Vamos confirmar aqui, deve ser lá, ibge.gov.br. Foi o que eu imaginei mesmo. Tá? Então olha lá, vamos dar um Ctrl C aqui no endereço. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó, então, ao invés de colocar o nome do arquivo, eu vou colocar o endereço. Tá? Olha lá, HTTP, no caso o S de segurança, né? www.ibge.gov.br. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Quando eu clico aqui, ele vai abrir o site do IBGE. Então, repare que agora do meu site eu naveguei para outro site. Tá? Eu fiz uma ligação aí com outro site. Tá? Então, o hiperlink, né, ele propiciona, né, todas essas informações, todos esses detalhes. Né? Eu estou lendo aqui a população do Brasil, estou vendo aí de informações. Tá joia?